Amém, irmãos. Nós estamos debaixo de oração. Deus é conosco nesse lugar. Vamos começar então a desvendar os mistérios, né? Eu creio, irmãos, que hoje Deus, Ele vai ampliar muitas visões aqui hoje. A partir desse estudo de hoje, você vai entender algumas coisas gloriosas que é muito forte. Amém? Então vamos recordar algumas coisas para que você fique inteirado. Você lembra da dicotomia que eu falei semana passada? Que os anjos são seres dicótomos e Deus também é dicótomo. Como que os anjos foram feitos? Os anjos, só para lembrar, são espíritos que tem uma alma. Então a natureza dos anjos é espiritual. Por que então que eles têm uma alma? Porque a alma é a pessoa, é a personalidade da pessoa. Se os anjos não tivessem alma, não seria uma pessoa, seria qualquer coisa. A alma é uma pessoa. Cada nós aqui é uma alma, porque é uma pessoa. Entende? O que é a alma? A alma para os anjos é diferente da nossa alma. A alma dos anjos é como se fosse o cartão de memória dos anjos. Certo? Todos os registros estão na sua alma. Mas as decisões que eles tomam por serem espíritos são decisões espirituais. Amém? Então o que é a alma? É o cartão de memória, no seu smartphone a alma é o Android. Certo, irmãos? Ou o OS aí, da Apple. Certo? Ou o Windows do computador. É a alma. Onde todos os registros da vida do anjo vai ficar ali. É a caixa preta do avião. Pegou? Hein? Então, por os anjos ser espíritos com uma alma, ele é dicótomo. Então, vamos entender o homem, por exemplo. O homem não é dicótomo, o homem é tricótomo. Por quê? Porque o homem é diferente. O homem é um corpo, ou seja, é uma alma que tem corpo e espírito humano. Então ele é tricótomo. Por que ele é tricótomo? Por que ele é diferente dos anjos? Simplesmente porque ele tem um corpo. Ele é espírito, alma e tem corpo. Mas os homens, a personalidade dos homens está na alma. Certo, irmãos? Porém, a alma, ela tem assim o poder. É ela que tem o poder. Mas a decisão que a alma toma é de acordo com a influência do espírito ou do corpo, da carne. Nós chamamos de carne. Ou seja, se você alimenta mais o seu lado espiritual, o seu corpo espiritual, a sua alma vai tomar decisões espirituais. E se você alimenta o seu corpo físico, a sua alma vai tomar decisões carnais. Por isso que Paulo diz, há homens espirituais e há homens carnais. Olha só, abre a Bíblia em 1 Coríntios, você vê o negócio. Capítulo 15. Observa 1 Coríntios capítulo 15. Só para você entender que há dois corpos. Quer ver? Verso 44. O verso 40 dá uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Ó. Também existe corpos celestes e corpos terrestres. Está escrito ou não está? Agora, olha o 44. É semelhante a um corpo natural. Qual é o corpo natural? O corpo carnal. Contudo, ressuscita um corpo espiritual. Então ele está falando de dois corpos, um carnal e um espiritual. Então o que eu estou dizendo aqui para você é que tem aqui dois corpos, os corpos celestes. Por que o corpo celeste? O homem não é espírito, não tem o espírito humano. Esse espírito humano é para interagir com as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Sabia, irmãos? E a carne é para interagir com a terra, com o planeta Terra, que é a matéria. Certo, irmãos? Olha que coisa interessante. Aqui é o corpo, aqui é a carne, certo? Quando nós pregamos, e aí agora vai ficar um conserto para a gente aqui, que a gente comete um erro aqui terrível. Esse corpo, olha que coisa interessante. Esse corpo tem orelha, não tem? Não tem orelhinha, esse corpo? Então vou desenhar aqui o corpo, ó. O narizinho dele aqui é a boca, tá vendo? O pregador, aqui a cornetinha pregando, tá? Ele vai pregar.
Presta atenção para você ver que mistério. Quando ele começa a pregar a palavra começa a entrar dentro do ouvido do corpo. Certo, irmãos? Entre o corpo e a alma tem o cérebro. Quando a mensagem da palavra chega ao corpo, aqui o cérebro começa a receber isso aqui. E quando ele começa a entender, essa mensagem rompe aqui, que é o coração do homem. Quando a mensagem rompe o coração do homem, chega no espírito. E aí dá vazão para esse espírito entrar numa parte do espírito humano e operar. Quando o Espírito Santo entra numa parte do espírito humano, ele começa a quebrantar o coração do homem. Ao quebrantar o coração do homem, a alma começa a sangrar. Como eu sei que a alma está sangrando? Através das lágrimas. Quando você vê alguém recebendo a palavra e as lágrimas vindo nos seus olhos, é que a sua alma está sangrando, precisando ser liberta. E é uma ação do Espírito Santo no espírito humano do homem. Por isso que após toda a pregação, vai aqui um aviso para mim e para vocês. Tem que ser feito o apelo. Porque é na hora da pregação da palavra, porque é a palavra que começa a convencer a alma e o espírito, e o corpo começa a se render. Então é a hora de lançar o apelo. Pegou ou não? Importante isso. Então observe, irmãos, o homem é tricótomo. Por que ele é tricótomo? Porque ele tem um corpo. E Deus? Deus até então era dicótomo. Ele é dicótomo. Era dicótomo. Ele vai deixar de ser dicótomo. Você entendeu a diferença do homem e do anjo? O anjo tem um espírito que tem uma alma. O homem é uma alma que tem dois corpos. Um espiritual e um carnal. Tá aí? Glória a Deus. E Deus, irmãos? Deus é um espírito, como diz a mulher. Deus é espírito. Lembra desse versículo, João capítulo 4? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, olha só, Deus é um espírito que tem 3 almas. Deus é um espírito que tem 3 almas. E aí, na eternidade, ele não tem o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que ele chama? Deus. Simplesmente Deus. E nós devemos chamar assim, alma 1, alma 2 e alma 3. Nós chamamos assim. Porque na eternidade era simplesmente Deus. Essa história de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é uma história que, se você não souber explicar, você está falando que tem 3 deuses. E nós só adoramos um Deus, só existe um Deus. Mas ele tem 3 almas, ou seja, dentro dele tem 3 pessoas. 3 pessoas. O que nós conhecemos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E outra coisa, a trindade, a palavra trindade, irmãos, eu estou falando para uma classe de pessoas, isso aqui é uma classe de pessoas que estão atrás da verdade. Então você está dando um passo além dos outros crentes, irmão. Você está dando um passo além dos crentes que só querem saber não quer saber de conhecer. A palavra trindade não tem na Bíblia. Não existe essa palavra trindade na Bíblia. Isso aí é uma palavra pagã. Então, como é que é o nome dos 3 na Bíblia? Divindade. Chama plenitude da divindade. É assim que é chamado na Bíblia o que nós chamamos de trindade, de uma forma sem estudar. Amém? Isso está escrito em Colossenses, tá? Capítulo 2, versículo 9. Se você quiser ir, Colossenses 2, 9. Você entendeu as 3 almas de Deus? Então, em Colossenses 2, 9, pode ler. Olha lá, então o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Bíblia não é trindade, é plenitude da divindade. Tem um avanço, não deu? Pastor, você está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existe? Gente, pelo amor de Deus, tira a mente de Satanás. Eu estou dizendo que o nome deles não é trindade, é plenitude da divindade. Amém? Nós vamos entender isso mais para frente. Então nós aprendemos que Deus é um espírito com 3 pessoas dentro. E nós conhecemos como 1, 2, 3. A maioria de vocês tem na sua mente que é nessa sequência o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim ou não? Mas não é assim. É o Pai, o Espírito Santo e o Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da união entre o Pai e o Filho. É o que liga, o que faz ser um Deus. Um só Deus. Deixa eu ver se eu...
Abre aí para você ver. Efésios capítulo 4, versículo 3. Vamos ver para você ver. 4, 3. Quem achou? Está vendo? Procurando guardar a unidade do Espírito. O Espírito ele tem um papel de fazer a unidade. É por isso que ele é só um Deus. Porque ele tem o Espírito nele, o Espírito Santo. É o que faz a unidade entre o Pai e o Filho. A única vez que eles se despegaram, se desagarraram, irmãos, entenda uma coisa. Jesus disse assim: Deus meu, por que me abandonou? Se você for olhar isso com os olhos de estudante, é a mesma palavra que Deus falou para Adão. Adão, aonde tu estás? Adão estava escondido atrás de uma árvore. É possível se esconder de Deus? Então por que ele pergunta onde tu estás? Ele é algum idiota? Não é. Ele não está falando da localização de Adão. Jesus na cruz também não está falando da localização de Deus. Irmão, pelo amor de Deus, abre a mente, por favor, olha só. Olha só, vem cá, ó. Adão, Deus não está falando para Adão: Adão, onde tu estás? Dizendo, aonde está o teu corpo físico? Certo? Jesus não está dizendo, Deus, tu me abandonou no sentido literal, assim, fisicamente. Como ele está dizendo? É a ligação do Espírito Santo que se perdeu nesse momento. Por quê? Porque o Espírito não é santo? E o que ele leva sobre a cruz? O pecado da humanidade. E o Espírito Santo não pode habitar aonde tinha tanta quantidade de pecado. Então ele está dizendo, irmão, pelo amor de Deus, dá um glória, porque isso é muito forte. Então é o único momento que ele está carregando todo o peso da humanidade. Então ele fala, Deus me abandonou, no mesmo sentido de que Deus falou onde tu estás, Adão. Não é o físico, não é a pessoa física, é a ligação do Espírito Santo. Foi o único momento que os dois se deslançaram. O Espírito da unidade soltou a mão de Jesus. Está aí ou não, irmão? Glória a Deus. Então é o Pai, o Espírito Santo e o Filho que faz essa ligação entre o Pai e o Espírito Santo, e que faz essa ligação entre eu e você, e que faz essa ligação entre você e Jesus. Ele não é o vínculo, não é o Espírito do vínculo, é o Espírito da unidade do vínculo. Que vínculo é esse? O vínculo entre você e Deus. Você sabe disso, não sabe? Que o que faz o vínculo entre você e Deus não é o Espírito Santo? Quando você é batizado com o Espírito Santo, é Ele que é o vínculo entre você e Deus. Então, todas as vezes que alguém deixa o Espírito Santo, corta-se o vínculo. E se Deus fosse falar novamente, ia perguntar, aonde tu estás? Estou aqui, pai, tomando uma cachaça. Uai, eu vi você aí, mas eu estou perguntando onde está o vínculo que tinha entre eu e você. Pegou isso aí, irmão? Para entender o vínculo do Espírito? Glória seja dada ao Senhor Jesus. Então ele é um Espírito com 3 almas. Certo, irmãos? Um Espírito com 3 almas. E aí houve a grande rebelião entre os anjos. E aí nós aprendemos que Deus foi para onde? Para o mundo habitável. O que nós chamamos de laboratório, né? Construir o ser humano. O substituto do luzeiro. Ok? Do luz. Fé. Né? Então olha lá. Aqui é o mundo habitável. Certo, irmãos? E no mundo habitável, o que ele foi atrás? Ele foi atrás de uma imagem, porque Deus é Espírito, e Espírito é invisível. Sim, irmãos, Espírito é invisível. O que é invisível? O que os nossos olhos não podem ver, por isso se torna invisível para nós. Ó, quer ver? Ó? Abre a Bíblia aí em Colossenses mesmo, capítulo 1 aí. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Está escrito o que aí? Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha lá, ele disse, ele é a imagem do Deus invisível. Então, irmãos, olha a palavra invisível. Invisível é o que não tem imagem. É invisível, é impossível de ser visto. Então, no mundo habitável, o que Deus vai fazer? Uma imagem. Você está aí, irmão? Uma imagem visível. Ó, o que Deus vai fazer no mundo habitável? Uma imagem, ok? Irmãos, nós não estamos ainda na terra, a terra não existe. Nós estamos no período que nós chamamos dispensação do mistério parte 1, nós não saímos da dispensação do mistério parte 1, porque é o período antes de Gênesis. Você conhece a Bíblia de Gênesis para frente, eu estou mostrando para você a Bíblia de Gênesis para trás, da eternidade para Gênesis 1, ok? E lá no mundo habitável,
ele vai construir a imagem, não é isso? A imagem. E aí nós descobrimos que, em busca dessa imagem perfeita, Deus fez várias imagens, não é isso? E aí ele ia percebendo, irmãos, põe na sua cabeça, Deus trabalha. Deus não é o Harry Potter, irmão, que pega uma varinha e fala, quero um homem, pô, quero o mundo. Não, ele trabalha. A Bíblia já começa dizendo, e Deus trabalhou, e trabalhava. E Jesus disse assim, meu pai trabalhou e trabalha até hoje. Deus não é mago, Deus não é mágico, Deus não tem uma... Deus trabalha, tudo que ele faz dá trabalho. É igual a árvore mesmo, você planta a semente e com o tempo ela vai crescer. Deus não faz mágica, ele trabalha para acontecer as coisas. Então, dentro do mundo habitável, o que Deus fazia? Deus ia construindo em busca da imagem perfeita, ele queria algo perfeito. Por quê? Para substituir quem? Para substituir o querubim. Então, para substituir o querubim, teria que ser algo perfeito. O querubim já mostrou imperfeito, teria que ser algo perfeito. Então, em busca de algo perfeito, ele começou a trabalhar, meu irmão, no mundo habitável. E no mundo habitável, isso levou milhares e milhares e milhares e milhares de anos para desenvolver o ser perfeito. Então, olha só, irmãos, ele desenvolveu vários para chegar na imagem perfeita. Certo, irmãos? Então, ele começou, fez um sem caráter, fez um sem invejoso, e foi fazendo com defeitos. Mas o que ele queria? Ele queria um que andava sobre as águas, que dominaria tudo sobre o que ele fosse criar, hein? Ele queria um perfeito. Ele queria um que não adoecesse, que não pecasse, que fosse perfeito, um corpo perfeito, que nós chamamos de imagem perfeita. Aonde está registrado isso? Provérbios 8, 31. Provérbios 8, 31. Vamos ler do 22. Zana, achou, Raquelane? Provérbios 8, verso 22 em diante. Observa a leitura para você entender que nós estamos falando de um tempo que não existia terra ainda. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Parou. Segura aqui. Observe, irmãos. Nesse tempo aqui, eles não eram chamados de Pai, Filho e Espírito Santo, não. Tá bom, irmãos? Então, nesse tempo aqui, Jesus, o que nós chamamos hoje de Jesus, ele era chamado de a sabedoria. Ele era chamado de a sabedoria. Vai. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia abismo, que tempo é esse? E havia trevas sobre a face do abismo, antes da terra. Vai. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Opa! Você percebeu que ele está falando de um tempo em que não existia nada, nem o princípio do pó do mundo, irmão. Agora lê o 8, lê o 31 para você ver. Lê o 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. A pergunta inteligente é: o que os filhos dos homens estão fazendo aí, irmãos, se o mundo ainda não existia? Por quê? Porque dentro do mundo habitável, todo ser vai ser gerado. Outra coisa, irmãos, esse mundo habitável é dentro do próprio Deus. É incrível isso, mas Deus é muito grande, Ele está fazendo isso tudo dentro dele. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz assim que todos os espíritos são gerados dentro dele. Todo espírito é gerado dentro de Deus. Aliás, Deus não cria espírito, Ele gera espíritos. Pegou? Agora nós vamos para a construção do homem. Você entendeu, irmãos, que existe uma imagem perfeita? Entendeu? E você entendeu, e nós falamos o seguinte. Você vê a primeira vez, né? Então observa, você está entendendo? Então observa aqui, ó. Quando ele estava atrás, isso é para você, tá? Isso é para você. Quando ele estava atrás da imagem perfeita, ele foi construindo as imagens perfeitas. E a intenção de Deus é que quando achasse a imagem perfeita, ele destruiria os imperfeitos.
Mas nesse período a sabedoria diz: regozijávamos com os filhos dos homens. Quando Deus achou a imagem perfeita, Deus falou: sabedoria, achei o que eu estava procurando, a imagem perfeita, aquele que não peca, anda sobre as águas, domina tudo que eu faço. É a imagem perfeita que eu vou fazer uma terra e vou fazê-lo nascer nessa terra, para ser o novo produtor do que eu preciso, que é a adoração. Para ela aqui. Aí, olha o que vai acontecer. A sabedoria fala: não, pai, mas eu já peguei amor por eles. Eu até já coloquei nome neles. É mesmo? É. Enquanto o Senhor estava descartando eles atrás da imagem perfeita, eu comecei a colocar nome neles. E eu comecei a entendê-los. Eu sei que ele tem falta de caráter, mas isso aqui pode ser consertado. Não destrói eles não, pai. Porque até nome eu já dei a eles. Ó, Roberta. Faz um negócio, pai, comigo. Faz um acordo comigo e deixa eles nascer nessa terra. Um dia eu vou vir na imagem perfeita e vou dar a eles a oportunidade de não ser destruídos. Porque seria injusto o Senhor matar eles sem eles terem uma chance de ter uma escolha. E eu serei uma escolha de vida para eles. Hã? Não, é o próprio Jesus, mas ainda não é o próprio Jesus, é o corpo que Jesus vai usar para descer na terra, e eu quero chegar lá. Eu quero que você entenda que eu quero chegar lá. Se você pegar o que eu estou falando, você vai sair que carregar de vai pulando no seu pagado. Meu Deus, glória a Deus. Porque o que eu vou revelar para vocês aqui é muito forte, eu estou impactado. Eu não consigo, é muito forte, irmãos, pode ter certeza. Então tá bom, temos uma imagem perfeita, não temos? Agora abre Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ver o diálogo entre eles agora. Eles vão conversar agora. Compreende que já existe uma imagem criada? Então agora Deus vai fazer a terra. Gênesis 1, 26. Então agora Deus vai fazer o quê? A terra. Ele consegue a imagem que ele quer. Então ele vai fazer a terra. Hein? A terra. Certo? Então vamos para Gênesis 1, 26. Observa. Olha o texto. Quem leia, Raquel, para mim? Olha o texto que ele vai falar. Agora que você vai entender esse texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí. Entendeu? E disse Deus. Disse com quem? Eles são quantos? Eles não são 3? Hã? Gênesis 1, 26, eles não são 3? E dentro deles eles estão conversando. Nós vamos fazer o homem a nossa imagem. Que imagem? Imagem. A imagem que foi feita no mundo habitável, a perfeita. A imagem perfeita. Vamos fazer o homem a nossa imagem. A imagem perfeita. Temos 1, 2, 3, ok? E os 3 estão conversando. E vamos fazer o homem. Mas como fazer? Aí um dos 3 diz: o nosso acordo. Vamos fazer semelhante à imagem. Que imagem? A imagem que estava lá no mundo habitável. Então vamos lá, Gênesis 1, 26, agora você vai para Gênesis 2, 7, vê aí, Gênesis 2, 7, Gênesis 2, 7, e aí a gente vai fazer o homenzinho aqui é o narizinho dele, olha o queixinho do homem, ó, aqui é a boca, aqui é o mundo habitável, dentro de Deus, leia. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Do pó da terra, então ele vem pegar aqui, ó, o homem do pó da terra. Ou seja, não é, irmãos, presta atenção, é semelhante à imagem, não é a imagem, é semelhante. Então eles olharam a imagem, pegaram na terra e modelaram a imagem, certo? Então eles vão fazer uma imagem semelhante a que já, isso, a que já existe. Então ele vai lá e fez o homem do pó da terra, a primeira parte ele vai usar o pó da terra. Vai, continua. E soprou suas narinas o fôlego da vida. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. É lógico que ele está falando isso aqui para criancinha. Ele está falando isso para criancinha. Mas vocês já não é mais criancinha. Vocês já saíram da latinha de leite. Agora vocês só estão comendo carne. E o que ele está falando? Soprou, o que é soprar, meu irmão? Os homens não estão lá dentro sendo feitos lá no mundo habitável?
E o mundo habitável é dentro de Deus. E a forma dele colocar para fora é soprando o que está dentro dele. Então você não entenderia no passado. E Deus vomitou o homem. Não, soprou o homem. Ou seja, ele arrancou o homem de dentro dele. Se você puder ir, Sebastião, acha Zacarias capítulo 1 para mim. 12. Zacarias 12, acha aí no celular. Ele soprou o homem de dentro dele e jogou o homem no pó da terra. E quando o homem bate no pó da terra, o homem torna uma alma vivente. Alma vivente. Ok, irmãos? Então, a união do sopro de Deus, ou seja, o Espírito que está dentro de Deus, que ele gera Espírito, com o elemento pó da terra, o homem se torna alma vivente. Né? O hidrogênio e o oxigênio, o que dá? Hein? Ó, hidrogênio e oxigênio. Dá o quê? Juntando os dois elementos, dá um elemento chamado água. Pegou ou não? Então vamos lá, o homem se torna alma vivente. Achou? Diz aí. O versículo 1, 12 primeiro. Aí, o que forma o espírito do homem dentro dele. Então, no mundo, onde é o mundo habitável? Dentro dele, onde estão os espíritos dos homens. Agora vamos lá, irmãos. Vamos ver se vocês estão com a inteligência toda aí divina. Tá. Se Adão, ele é a imagem original. Adão, ele é a cópia da imagem original. Tudo que Jesus vai ser, Adão era. No sentido do seu corpo. Ó. A mente de Adão era 100% do uso. Deus mandou Adão botar o nome dos bichos. Irmão, você não tem noção. Adão olhava assim, ó, a águia está voando lá no alto. A mente dele conectava com a mente da águia e fazia ela pousar e para dar nome nela. A mente de Adão era tão poderosa que Adão ficava horas debaixo d'água. Horas. Tubarão. Mergulhar mais fundo. Baleia. Ele vai botar o nome de todos os bichos. A mente dele era brilhante. Agora você me pergunta, se Adão era cópia do que é perfeito, por que ele pecou? Por que ele pecou? Porque o corpo era cópia, mas a alma não era de nenhum dos três. O corpo era cópia, mas a alma não. Agora, esse do pó da terra foi Adão. Certo? E o filho de Adão, como é que foi feito? O filho de Adão. Como é que foram feitos os filhos de Adão? Vamos lá então. Agora nós temos um corpo pronto. Temos dois corpos prontos. Eva e Adão. É Adão que foi tirado do pó da terra. Como é que nós somos feitos? Aqui, ó. Aqui, ó. O homem e a mulher. É a saia, irmã, a saia. E como é que vai ser feito os filhos de Adão? Como é que vão ser feitos os filhos de Adão? Aqui, ó, desse jeito, ó. O óvulo e o sêmen. A semente. Certo? E como é que a concepção se dá? Presta atenção que até hoje é desse jeito. 1 Coríntios. O óvulo e o sêmen do homem, que também é um óvulo. E aí quando há o coito, o que vai acontecer? O sêmen vai procurar o óvulo. E ao entrar aqui, essa é a parte pó da terra. Essa é a parte pó da terra. Mas nesse momento, o espírito de vida vai soprar aqui, ó. No momento em que o sêmen entra no óvulo, é preciso que o espírito seja soprado para trazer o espírito no pó da terra. É assim que é feito. E vocês nem perguntam se isso está na Bíblia? Espero que esteja. Vamos lá. É crime. O aborto é crime. A partir do 0 ano de vida é assassinato abortar. Por isso que a igreja não aceita.
Ó, não existe acidente no seu nascimento, irmãos. Você não é um acidente, você nunca foi assim. Mas meu pai e minha mãe não me planejou. Mas Deus te planejou. Não tem acidente nesse caso. É plano de Deus. Quer ver? Ó, os que acharam Salmo, continua aí, mas deixa eu ler aqui Isaías 44:2. Aqui, ó. Assim declara o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. Ou seja, assim declara o Senhor, que te formou e te criou desde o ventre. É muito forte, irmão. Agora o outro, Salmo 139. Por favor, leia aí. 139, 15 e 16. Leia aí, Raquel. Não existe acidente no seu caso. Você é um propósito de Deus. Vai. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundidades da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Pois é. Ele está falando que os olhos já estavam contemplando esse ato da formação do ventre. É lá no ventre que o Espírito de vida é soprado. Amém? Pegou isso aí? Pegou isso aí? Então o filho de Adão, quando o acasalamento, né, vamos dizer assim, né, o coito aí sexual, o que acontece? No útero da mulher, ali no óvulo, já é soprado o Espírito de vida. Isso é automático. Está aí o Espírito de vida, é automático. E Jesus? E Jesus? Não foi assim. É aí que vem o mistério de Jesus. Essa é a parte gloriosa, irmão. Se prepara. Se prepara, meu irmão, para você entender como foi Jesus. Vamos lá. Nós temos Maria. E nós temos a imagem perfeita. Maria é virgem. E como é que vai ser feito? Adão não é feito do pó da terra? Jesus não. A imagem é diminuída e plantada no ventre de Maria. Agora aquela imagem já não é mais uma cópia. Está aí ou não, irmãos? Ela vai ser diminuída e plantada como uma semente no ventre de Maria, sem o homem. É muito forte, não é? Vai entender um mistério aí. 1 Coríntios 15. Eu vou ler para você aqui, ó. 45. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, no entanto, é espírito vivificante. Verso 47. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Isso é muito magnífico, irmão. Pelo amor de Deus, vai dizer que você não está entendendo isso. O primeiro homem é formado do pó da terra e o segundo é do céu. Por quê? Porque ele foi diminuído, meu irmão, e colocado como semente. Meu irmão, pelo amor de Deus. Isso aqui é mais profundo. Irmão, isso aqui, irmão, eu vou te falar uma coisa. Louvado seja Deus, porque isso é segredo. Muito glorioso. Vou mostrar um negócio para vocês. Presta atenção. Jesus foi uma semente. Olha o que o texto diz. A semente da mulher. Ele é uma semente. Que foi plantada para muitos frutos. 1, 2, 3, estou montando aqui. Essa semente andou tanto e confundiu o diabo. O diabo passou a vida toda atrás da semente da mulher para matar. Matou os filhos de Jacó, de
de Judá, achando que era eles. Tentou matar José, achando que José morreu, ele ficou aliviado. Achou que era Moisés. Achou que eram esses homens todos, mas não foram. O momento o diabo se perdeu. Por quê? Porque a semente passou por prostitutas. Tem uma prostituta, Raabe, se eu não me engano. E ali na prostituta, o diabo já se perdeu. Depois ele foi para Ruth, uma mulher que não era judia. E a semente foi andando. E o diabo falou, agora eu não sei mais de nada. Aí agora nasce esse Jesus, que não veio com segredo. Jesus foi um segredo. Então vamos lá, irmãos, olha o mistério que vocês vão entender. Quando chegou em Maria, ele era improvável. Por quê? Porque Maria é a mulher que engravida fora do casamento, antes do casamento. E isso foi um escândalo. Então é impossível que o menino, ele nem ligou para isso. Mas aí quando esse menino vai batizar ainda com João, ele vai para o deserto, fica 40 dias, 40 noites de jejum. O diabo desconfia. Falei, epa, mas essa mulher, rapaz, tem um histórico estranho aqui, porque ela engravidou antes do casamento. O único que sabe isso aí agora é José, né, que o anjo falou. E aí, presta atenção para você entender o mistério. Ele está na dúvida, meu irmão. Ele tem dúvidas. O cara está jejuando 40 dias, 40 noites. Que negócio é esse? Está falando, está orando? Estranho esse camarada. Então o diabo chega depois de 40 dias e 40 noites, e ele está jejuando, e o diabo fala assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Certo? O diabo quer colher da boca dele, se é ele mesmo. Aleluia a Deus. Ele não responde. Está escrito, nem só de pão vive o homem. E não tem momento nenhum que ele responde quem é ele, para confundir mais o diabo ainda. E você não vai ver na Bíblia, momento nenhum, ele dizendo, eu de peito aberto, eu sou o Filho de Deus. Ele diz, eu sou o Filho do homem. E o Filho do homem veio para isso, o Filho do homem veio daquilo, o diabo ficou doido. Aí aquela história de que tem um endemoniado, cheio de demônios, e aí o diabo vai para o inferno e faz um acordo. O diabo fala bem assim, olha, nós temos que descobrir quem é esse cara. Esse cara é diferente. Aí, vamos fazer o seguinte, todo mundo é vaidoso. Vamos usar a vaidade dele. Ele não era vaidoso. Aí quando ele chega em Gadara, os demônios vêm e prostram diante dele assim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tem nós contigo, ainda não é chegada a nossa hora. Aquilo ali é um acordo para ver se ele abre a boca e fala, sou eu mesmo, Filho do Deus Altíssimo. Mas ele não revela. Era um segredo. Você sabe quando é que ele vai descobrir? Quando ele mata ele. Glória a Deus, aleluia. Presta atenção. Através de Adão, a morte entrou no mundo. E Satanás tinha as correntes da morte. As mortes estão sob o poder do inimigo. Está aí, irmão? Amém. Mas na hora em que Jesus tomba, o diabo até então não tinha certeza quem era ele. Levou para a sepultura. E a morte, ela veio sondar o corpo dele. A morte carrega uma bolsa de corrupção. Irmãos, eu estou falando para criança aqui. A morte carrega uma bolsa para corrupção. O nome dessa bolsa é corrupção. O que é corrupção? É aquele bicho branco. Não tem aquele bicho branco que come o corpo? O nome daquele é corrupção. Porque os bichos não podiam comer o corpo dele. Quando a corrupção não come o corpo dele, aciona-se uma sirene no inferno. Reúne o capeta, reúne todo mundo e fala, a morte pega e fala, olha, você matou um homem sem pecado. E por você matar um homem sem pecado, você perdeu o direito de matar. Por isso que em Coríntios eles gritam bem assim. Por isso que em Coríntios assim, ó morte, onde estão os teus agrilhões? Por quê? Porque você tombou um homem sem direito de morrer. Porque o salário do pecado é que é a morte. E o pecado é que faz o homem morrer. Como ele não tem pecado, não podia ter morrido. E o Satanás matou ele e perdeu ali naquele momento o direito de matar. Por isso que ele disse, a morte e o inferno está sobre o meu poder e meu domínio. Cadê tuas agrilhões, morte? Vamos ler isso aí para você ver. Glória a Deus, aleluia.
Aqui, ó. 1 Coríntios 15, verso 5, 5. Onde está, ó morte, a tua vitória? Charás. Onde está, ó morte, os teus agrilhões? Meu Deus. É muito forte, Senhor. Ele não era do pó da terra, irmãos, ele era do céu. Porquanto o agrilhão da morte e o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, a graça de Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo falou agora que acabou, a casa caiu, meu irmão. Quem manda agora sou eu na morte. Quem manda no inferno sou eu. E eu vim aqui, passa para mim a chave da morte do inferno. Porque tudo agora está sendo... É muito forte, irmãos. Agora vamos lá, irmãos, para finalizar. Eu não falei que Deus era dicótomo. Ele era dicótomo. É um espírito com 3 almas. Mas quando esse aqui vem e é semeado aqui dentro, e a sepultura não pode contê-lo, porque ele não pertence à sepultura, a sepultura não está aí, não contém ele. Então Deus leva esse corpo. E agora Deus tem um corpo. O que faz Deus ser tricótomo também. Então Deus é corpo, Deus é um espírito com 3 almas. E um corpo para interagir conosco na nova cidade, na Nova Jerusalém. Outra coisa. Não tem aqui a imagem perfeita quando entrou aqui? No ventre? Os 3 combinaram aqui. Quem de nós vai descer? Vai estar nesse corpo. Porque o corpo de Adão pecou porque a alma não era nenhuma dos 3. Mas esse aqui é a alma dos 3. Está escrito isso aonde? Isaías capítulo 6. No livro de Isaías capítulo 6, ele revela o seguinte. Isaías está olhando o trono e há uma discussão, os 3 estão conversando. E aí os 3 dizem assim, quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Aí o Isaías profetiza como um corpo. Ele diz assim, envia-me a mim. Mas na realidade Isaías só está falando aquilo que os 3 estão conversando entre eles. Foi o que Isaías viu. Ele está dizendo, pode falar, Sebastião. Sim. Porque os anjos eles tiveram que passar pelo processo de eleição, de poder escolher, porque Deus não faz máquinas. Deus ele sempre vai dar o direito a alguém de escolher se sim ou não. E na época Lucifer era a árvore que para Adão representava a árvore da ciência do bem e do mal. Na época, no Éden de Deus, Lucifer era a mesma árvore. E os anjos, tem essa parte dos anjos escolheram estar com Lucifer. E as outras 2 partes escolheram estar com Deus. Essas 2 partes foram eleitas de Deus e já não vai mais, elas estão no estágio final do processo. É o que nós não estamos fazendo aqui. Nós não estamos passando por esse processo. Quando a gente for para a eternidade, já passamos pelo processo. E é impossível nós pecarmos novamente. Também existe, o copo celeste, ó. É semeado um corpo natural, corpo ressuscita um corpo espiritual. Ora, há corpo natural e também há corpo espiritual. Nesse capítulo aqui ele vai falar sobre a incorruptibilidade. Ou seja, quando nós passarmos para outro lado, nós fomos ressuscitados, aqui capítulo 15, quando ele vai falar, vai abranger isso aqui, ele vai falar assim que nós vamos sair de um corpo corruptível
para um corpo incorruptível, ou seja, um corpo eleito, físico. Por quê? Aí que vem o mistério, vamos lá. Deus não é alma, três almas? E aqui Maria nasce o corpo que estava no mundo habitável. Esse corpo morre, mas não podia morrer. Então a sepultura não podia contê-lo, correto? Então Deus leva esse corpo novamente para o seu reino. Então lá no seu reino tem um corpo físico. Certo, irmãos? Veja bem. Por que Deus não deixa esse corpo aqui? Porque é com esse corpo aqui que Deus vai interagir com a gente. Vamos lá, Colossenses 1,19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. O que é a plenitude da divindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então foi do agrado de Deus que nele quem? No corpo. No corpo. É 2,9, fica melhor, entendimento. Pois somente Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Esse Cristo é o que? É o corpo. Irmão, esse Cristo é o? Então, olha só, foi do agrado de Deus, ou foi do agrado do Pai, que nesse corpo, habitasse a plenitude da divindade. Aí no verso 2,9 diz assim: pois somente nesse corpo, somente em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade, que nós chamamos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, nesse corpo aqui, irmão, presta atenção, nesse corpo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita. Mas para quê? Só tem uma finalidade para ele habitar: para interagir conosco. Vamos ver se você consegue pegar isso. Cidade Santa, onde nós vamos morar, certo, irmãos? Então, quando você chegar na Cidade Santa, irmãos, quantos tronos vão ter lá? 2 tronos. E foi a derrubada do capeta, lá foi esses 2 tronos. Habita esse corpo, e o outro está vazio. Então o texto em Apocalipse vai dizer bem assim: assim como eu me assentei no trono do meu Pai, vós também se assentará comigo em meu trono. Ou seja, quando você chegar na Cidade Santa, você vai ver 2 tronos. Você não vai ver o Pai e o Filho e o Espírito Santo, você vai ver uma pessoa. Irmãos, isso é um mistério, irmãos. Quando você chegar na Cidade Santa, você vai ver um trono, e lá está sentado o rei, que é Deus. E você vai chegar perto dele e vai assim: uai, mas cadê o Pai? A resposta: mas cadê o Filho? Eu e o Filho somos um. E cadê o Espírito? Eu e o Espírito somos um. E esse trono vazio? É para você, meu filho, sentar. Porque eu e você somos um. A ideia de Deus nunca foi levar você para morar com Ele. Se você pensa nisso, você pode estar enganado. Deus nunca pensou em fazer você é terreno. A ideia de Deus é Ele vir morar com a gente. Como? Num corpo e na nova cidade. Não nessa terra aqui, na nova Jerusalém. Apocalipse 3:21. Vamos lá. Para mim. Apocalipse 3:21. Leia aí, Raquelene, por favor. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tem quantos tronos aí? Não é possível que você não vai dar nenhum glória a Deus, irmão. Acabei de mostrar para você que você vai ganhar um trono novinho, que o Satanás desejou a vida toda. Olha, esse trono, olha o mistério, esse trono, essa é para você aguentar. Esse trono foi o pilar da confusão do diabo. Ele corrompeu quando ele viu esse trono. E ele falou: vou pegar esse trono e vou colocar acima das estrelas de Deus. E Deus falou: vai nada, estou construindo um que vai sentar com ele no meu trono. Então observa. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu.
Agora você abre Apocalipse 21, 2. Quem está entendendo aí, irmão? E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Epa, 21, 2. Apocalipse 21, 2. E vi a cidade santa, é para lá que você vai? Vamos lá, irmãos. E vi a cidade santa, é para lá que você vai? Amém. Ó, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vai ficar no céu ou ela vai descer do céu? Ela vai descer do céu. Que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o esposo amado. Eu ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus está agora entre os homens. Ah, você não entendeu não. O que é tabernáculo? O que é tabernáculo? É o corpo. É o corpo. Eis que o corpo que nós vamos habitar. Vamos lá, irmãos, pensa bem. Isso aqui é linguagem profética. Não é o que você está lendo, o que você lê. Tabernáculo é essa linguagem profética. O que é tabernáculo? Não é o santuário? O santuário não é a habitação de Deus? Então ele está falando, eis que o tabernáculo de Deus, quer dizer, a habitação de Deus está entre os homens agora. Ele está falando de quê? É porque ele chama o que nós chamamos de corpo, de imagem perfeita, de tabernáculo, meu irmão. E ele está falando, eis que o tabernáculo, onde o Pai e o Filho e o Espírito Santo vão habitar, está entre os homens. Eis que o tabernáculo de Deus está entre os homens. Entre os homens, com os quais ele habitará entre os homens. Ele vai habitar entre os homens. Ou seja, veja bem, irmãos, para Deus interagir comigo e com você, Nova Jerusalém, vai precisar de ter esse corpo físico que ele não deixou na terra. Você pegou ou não, irmão, isso aqui? Ele vai precisar, por isso que ele falou, não, esse corpo não pode ficar na tumba, eu tenho que levar para mim, eu estou guardando ele lá. Porque quando tudo se findar, ou seja, quando a cidade santa se estabelecer, eu vou ter que sentar e os homens vão ter que interagir comigo. Através de um corpo físico. Meu irmão, olha só. A ideia de que você vai ser um espírito, não é um espírito, você não vai ser um espírito. Assim como você assim como ele é, você será. Então olha só, eles estão todos reunidos em oração, comendo, e de repente entrou entre as fendas da porta quem? Jesus. E aí alguém diz assim, é tu mesmo, Senhor, sim, permita que eu toque. É um espírito que está entre nós, não sou espírito, toca aqui, ó. Aí tocaram nele e viram que ele tinha carne e ossos. E ele diz assim, porventura, um espírito tem carne e tem ossos? Ou seja, você vai ter um corpo, mas um corpo incorruptível, um corpo que não peca mais, um corpo... Louva a Deus, irmãos, porque hoje foi forte. Irmãos, viva isso. Você possui um trono de glória. E lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais a morte, nem pranto, nem lamentos e nem dor. Porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto. Estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Irmãos, vale a pena tudo que você tiver que negar aqui nessa terra, porque o negócio é grande, meu irmão. O negócio é muito forte, é muito poderoso, a promessa é muito grande. Não vale a pena trocar nada por esse trono que Deus preparou para você. Meu Deus. Eu espero que você sente nesse trono. Tem gente, irmãos, que pensa que está na igreja. Irmãos, olha só. Querido, deixa eu te falar uma coisa.
Não venha para a igreja para cantar e pregar, não. Venha para adorar e venha para ver as coisas acontecer na sua vida. A maior pregação que você vai fazer é deixar Deus te abençoar. É reunir no lugar onde Deus começa a te prosperar e os vizinhos começam a olhar Deus na sua vida. E olhar para você e falar assim, mas aquele camarada ali era tão estranho, mas agora ele é diferente. Olha que pregação linda. Por que você vai naquela igreja? Eu vou naquela igreja porque Deus tem mudado a minha história, tem mudado a minha vida. Mas naquela igreja você não canta, você não prega. Eu não canto lá na frente, eu não prego lá na frente, mas a minha vida é uma pregação. E quem vê para mim e conhece o meu passado sabe que Deus mudou a minha história. Não tem problema não. Acabou a bateria. Você entendeu, meu irmão? Tem gente, meu irmão, que quer botar a casa dos outros no ordem, mas não conseguiu colocar a sua ainda. Eu vou para a igreja para quê? Não é para colocar a casa dos outros em ordem, é para colocar a minha. A mudança tem que acontecer na minha família, na minha vida. A maior pregação é dentro da minha casa, a minha vida é a maior pregação. Aí o cara chega aqui e prega e faz acontecer e faz o povo chorar para poder dizer, ó, como é que eu prego bonito, ó, como é que eu sou bom. E você vai olhar a vida dele, está derrotada, desgraçada, destruída. Isso não é o caminho que Deus escolheu para nós. Igreja não é para você pregar, igreja é para você ser abençoado e mudar a sua história. E a pregação é os outros que vão ver na sua vida como testemunho de mudança de vida, de prosperidade. Diga assim, ó, bota a mão assim que eu tô cheio para profetizar. Vou profetizar na sua vida. A sua vida será uma pregação. Muitos olharão para você e dirão, quem é aquele que está tão transformado e mudado? A sua vida é uma pregação. Glória a Deus. Aleluias. Irmão, passou do horário aí, vocês perceberam? Vamos ficar de pé e vamos embora, senão não faz vigília.